Para uma autarquia como a nossa, e que ao fim e ao cabo é comum a uma região de montanha, a promoção do desenvolvimento é, sem dúvida nenhuma, um desafio permanente à capacidade de descobrir e orientar recursos. Somos, para o bem e para o mal, possuidores de um conjunto de especificidades que são especificidades muito próprias, umas que têm o seu condão do lado da positividade, por um lado aquilo que a natureza, ao fim e ao cabo, a todos nos ofereceu, o património natural, a questão dos ecossistemas e aquilo que a própria obra do homem foi, ao fim e ao cabo, consolidando, traduzindo esta região como uma região ímpar naquilo que é o todo nacional, mas que, ao fim e ao cabo, também reconhecemos que temos um conjunto de limitações que são muito grandes e em que nós temos por várias vezes salientado em torno das questões como seja o despovoamento, como seja o envelhecimento da população, a questão dos custos majorados relativamente à execução de infraestruturas e equipamentos, a questão da pouca atratividade que muitas vezes temos, ou que na maioria das vezes temos, no que releva à atração em termos de investimentos privados. É evidente que há um conjunto de razões que aqui são julgadas, mas dentro dessas razões, uma tem exatamente a ver com o problema que aqui nos trouxe hoje, ou seja, a questão das acessibilidades. E isto porque, ao longo dos tempos, independentemente dos governos que foram passando pela responsabilidade da gestão da nação, o que é certo é que sempre foram pródigos em olhar de uma mesma forma, de uma maneira homogénea, aquilo que é o todo nacional. E o todo país, e num e noutro campo, aquilo que foi acontecendo foi que, efetivamente, foi ficando para trás. Por isso, a questão da litoralização do investimento, a questão da ausência da criação das acessibilidades, vieram a agravar este conjunto de problemas que nós, efetivamente, fomos vivendo. Nós olhamos para a Europa vai-nos sempre falando daquilo que é o desenvolvimento do país, aquilo que é o desenvolvimento e com aquilo com que esse mesmo desenvolvimento está relacionado, e ele está relacionado com a sua coesão, seja ela coesão social, seja ela coesão económica, seja ela coesão ambiental, seja ela coesão territorial. E o que é certo é que esta é uma bandeira da União Europeia e o que é certo é que também todos os países desenvolvidos têm defendido a definição de um conjunto de modelos que são modelos territoriais e em que essa consciencialização em torno da necessidade de planeamento está, ao fim e ao cabo, fortemente integrada em cada um desses países e, por isso, e por efeito de contágio, o mesmo vai aqui ou ali acontecendo no que releva ao nosso país. É lamentável que num território como o nosso, na região centro de Portugal, que pela primeira vez este planeamento, efetivamente, tenha sido traçado, tenham sido elaborados possíveis construções de equipamentos, quer eles sejam equipamentos sociais, quer eles sejam equipamentos de saúde, e foram definidos um conjunto de eixos prioritários de coesão. Mas o que é certo é que, como o Pedro há bocado disse, no que releva à construção destes eixos, que são eixos fundamentais em termos da drenagem daquilo que seria a promoção do nosso desenvolvimento, o que é certo é que eles foram suspensos por tempo indeterminado. A questão que nós, ao fim e ao cabo, colocamos num momento como aquele que estamos nesta altura, digamos, a viver, é se vamos regredir e voltar a equacionar todo o modelo de desenvolvimento territorial que efetivamente foi encetado, ou se eventualmente as premissas que ele assentava não se verificarem, para onde é que efetivamente vamos caminhar. Por isso, nós, ao longo deste tempo todo, eu estou a falar de uma forma direta de há cerca de ano e meio, portanto, a esta parte, fui um continuador daquilo que foi uma luta, ou que era uma luta, daqueles que me antecederam relativamente a esta preocupação. As questões burocráticas em torno do modelo, que foram levadas até ao fim, iniciaram-se no ano de 2006. É evidente que aquilo que a gente chama de etapas burocráticas terminaram em agosto de 2010,
com aquilo que foram a publicitação e a publicação das declarações de impacto ambiental para o IC6, para o IC7 e para o IC37, onde, alocadas a estas declarações de impacto ambiental, estão exatamente os tais 3 itinerários que foram especificamente, portanto, estabelecidos para qualquer um destes traçados. Isto também foi conseguido através de um despacho, que foi um despacho de agosto de 2009, onde o Ministério das Obras Públicas deu instruções às Estradas de Portugal para preparar o concurso público do lançamento da respectiva concessão e, como todos sabemos, dada a questão do PEC, ainda estávamos a falar do PEC 1, veio exatamente a deitar por terra aquilo que é, ao fim e ao cabo, a luta que neste momento travamos. Nós não estamos a discutir, penso eu, e quero eu, não estamos a discutir aquilo que é o itinerário do IC6, do IC7 ou do IC37. Aquilo que estamos já neste momento a discutir é que haja uma efetivação de concretização de cada um desses ICs. Portanto, mais do que tudo, porque eu também gostaria de chamar essa questão à liça, porque é sempre preocupante quando nós, mais uma vez, por razões que muitas vezes não são razões tão inocentes quanto isto, vamos tentar colocar novamente em causa aquilo que são os itinerários. E colocar em causa um dos itinerários, seja ele qual for, significa que todo este trabalho de 4 anos é novamente deitado para a gaveta e vamos começar tudo mais uma vez. É evidente que estas questões são ótimas para aqueles que não querem efetivamente fazer. E quando não querem fazer, a melhor forma é nós deitarmos areias, portanto, na engrenagem. A luta, e teremos que ser claros, que nós temos em mãos, é o de concretizarmos efetivamente aquilo que é a realização destes itinerários. E para isso, nós não nos cansamos de percorrer aquilo que são as estradas que os próprios governantes tão pouco gostam de fazer, porque o têm que fazer em sentido contrário, têm que fazer Gouveia da capital, de Lisboa, para a Serra da Estrela, independentemente de irem para Ceia, de irem para Gouveia, de irem para Oliveira, ou para outra qualquer cidade ou vila do interior do país, porque, mais uma vez, e quero deixar aqui sublinhado essa ideia, que os órgãos de comunicação social, por vezes, quando nos fizeram também passar e publicitar, e até de uma forma muitas vezes negativa, com aqueles comentadores de bolso que nós temos de Torreio do Paço e que desconhecem de todo o interior do país e aquilo que são as nossas preocupações e aquilo que são as nossas realidades, porque quando efetivamente aqui vêm cá uma vez na vida para também e muito bem beneficiar daquilo que são as nossas belezas paisagísticas, daquilo que é a nossa riqueza gastronómica, aquilo que são as nossas efetivas mais-valias, mas o que é certo é que servem-se muito pouco daquelas estradas que nós, na luta que colocamos nos mais diversos campos, nas reivindicações que fazemos, temos que obrigatoriamente as percorrer para nos dirigir a Lisboa, fazendo os tais 600 km, para que a nossa voz possa efetivamente chegar aos centros de poder. Nem sempre somos ouvidos, mas o que é certo é que estamos a falar de estradas, itinerários complementares. Não estamos a falar de autoestradas. Portanto, essa preocupação que hoje se coloca com a questão das SCUTs, se pagam ou não pagam portagens, essa é uma preocupação que se calhar nós hoje até aqui gostávamos de ter, porque era pelo menos um sinal que tínhamos cá estradas. Essa preocupação nós não temos e por isso, meus caros amigos, não me peçam que eu não seja mais, enquanto representante das pessoas desta terra, que eu não seja mais um defensor de ser utilizador-pagador. Porque os municípios do meu concelho, quando se deslocam para qualquer parte do país, têm que efetivamente pagar por onde passam. E, portanto, essa situação eu não posso ficar também imune a ela. Eu gostaria, se calhar, como eu disse há bocado, de estar a discutir, porque também tiveram prioridade relativamente ao centro de poder, todos os seus presidentes de Câmara tinham problemas de escudos no seu território. Eu não fui chamado, por isso
Vou ser ouvido só na próxima semana, relativamente a esta questão em concreto, pelo Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, exatamente porque lhe pedi uma audiência já há muito tempo para saber em que pé é que estamos neste momento, porque é isso que ele efetivamente me vai dizer, é qual é a situação efetiva da situação em torno dos IC6, do IC7 e do IC37. Por isso, o que eu queria dizer, e para fechar, é que nós, até aqui, não baixamos os braços, não baixaremos os braços e, como eu dizia há bocado, para a RTP1, gosto de ser um comandante do Exército, sendo general, mas olhando para trás e verificando que as tropas estão comigo. Não gosto é de dizer as tropas estão comigo e quando olho para trás não vejo efetivamente ninguém.